Boa noite, amigos do programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos aqui novamente, claro que é pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. É uma sexta-feira, sextou tradicional, como nós sempre fazemos. Mais uma semana vencida, de muita alegria e satisfação para você que trabalhou, de trabalho, de lazer, de poder suprir a sua família. É esse 20 de outubro de 2023. E eu espero que vocês estejam conosco agora no programa, mesmo que se programando para um bom final de semana com os familiares. E é por isso que eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, porque vocês são o objetivo principal do nosso programa, são a matéria-prima, porque o nosso programa prima por trazer informações, receber informações de vocês e aquela conversa, aquele bate-papo tão tradicional. Claro que nós temos sempre também um visual lindo, não temos patrocinadores, mas temos vocês para nos incentivar dando aquele like, sempre que for possível, comentar, criticar, tem liberdade total, o nosso programa é democrático. Esse estúdio aqui é só o estúdio do preâmbulo. Lá no estúdio 1 eu interajo com vocês. No estúdio 2, a nossa sinopse. Também podemos comentar ainda o que a desilusão do nosso futebol gaúcho lá na quarta-feira, não na semana passada, no programa passado. Aquela derrocada do futebol gaúcho. Inter, Grêmio e o futebol feminino do Inter ainda podemos comentar. Mas lembrando que agora, no final de semana, pode haver a recuperação para os dois. O Grêmio vai jogar amanhã, lá em São Paulo, contra o São Paulo, né? Às 18h30. No domingo, aí é a hora do Inter. O Inter vai enfrentar ao Santos. E aqui em Porto Alegre, às 16 horas. Que 14 horas, 16 horas. E nós... Então podemos ter a reabilitação do time gaúcho. O Inter está se aproximando do Z4, o que é muito ruim. E o Grêmio tem que se firmar lá na colocação direta para a Libertadores. Não tem terra arrasada, embora que o treinador Renato Gaúcho, após uma derrota, ele não tenha ânimo nenhum e não dá declarações, só nas vitórias aí ele ainda ironiza os adversários, principalmente aqui nos grenais anteriores no nosso gaúcho. Mas a corneta é livre, vocês gremistas, vocês colorados, podem se cornetear o nosso programa, tem essa liberdade e essa conversa assim, respeitosa e ainda principalmente seguindo as regras da internet, o que é muito importante. Nosso programa, em hipótese alguma, pode ser bloqueado. As nossas redes sociais nos dão uma ênfase, porque nós colocamos também arte lá na página dos Coroas de Canoas, no Facebook, também na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Mas, falando sobre a atualidade, tudo o que está acontecendo, normalmente o mundo está voltado para a guerra Hamas, aquele grupo terrorista, e que atacou Israel. Mas existem outras frentes de batalha. Agora, lá na Síria, por exemplo, 2 bases militares do Exército dos Estados Unidos foram atacadas. É lá entre Síria e Iraque. A guerra Rússia e Ucrânia não reduziu em momento algum, mas o mundo está voltado só para lá. Foi um ataque que pegou cidadãos do mundo todo. É por isso que o mundo está mais voltado para lá. O Brasil está repatriando muitos dos brasileiros que estavam a passeio e outros que não querem mais ficar lá. Por exemplo, que hoje o 7º voo com 66 brasileiros saiu de Tel Aviv e está seguindo para o Brasil. O presidente Lula, após estar falando, ele se levantou e diz que está recuperado e volta ao Planalto
a semana que vem. A atividade econômica brasileira tem uma queda de 0,77% em agosto. Também um anúncio da Petrobras, em que nós tivemos redução do preço da gasolina e a alta no preço do diesel. Mas isto, embora que o cidadão pense logo no seu veículo, mas não esqueça que o diesel é o que conduz a nossa economia, porque nós temos uma malha rodoviária que transporta os nossos alimentos, tudo que é. Então, com certeza, a inflação vai aumentar. A baixa na gasolina não influi nada, porque esse aumento do diesel com certeza vai afetar na nossa economia. Também a fronteira egípcia com a faixa de Gaza deve ter sido aberta nesta sexta-feira, segundo tratativas. É o único lugar em que o exército israelense não tem controle. Mas se não houver um acordo, mesmo que abrisse uma faixa humanitária, de ajuda humanitária, e o exército bombardeasse, então tem que haver o acordo, embora que eles não tenham controle desta fronteira. Mas o governo egípcio também tem que ter uma precaução imensa, porque dentre essas pessoas fugindo da faixa de Gaza poderão vir também guerrilheiros do Hamas. É um controle muito difícil de ser feito e uma preocupação daquele país, com certeza é difícil essa triagem. Também após 2 meses de alta, a prévia do PIB, que é o Produto Interno brasileiro, registra uma queda em agosto. Também houve notícias de que parentes de brasileiros em Gaza são mortos após bombardeio de Israel. Realmente a situação lá não é nada boa, e Israel, embora que tenha um revide com esse grupo guerrilheiro Hamas, e eles estão infiltrados com a população. Então, civis que não tem nada a ver estão morrendo. E com isso, a ONU já condenou o Israel por esses problemas que estão acontecendo, e é inevitável. Também o projeto feito pelo presidente do Conselho da ONU, que foi o Lula, foi rejeitado pelos Estados Unidos, porque pedia que o Israel não revidasse, mas eles foram atacados, e Israel disse que não pode deixar de revidar agora, nesse momento, para que esse grupo guerrilheiro se reagrupe e venha com mais força, ou se fique mais forte ainda. Então, por isso que foi rejeitado essa proposta brasileira lá na ONU. Servidores também da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, foram presos por uso irregular do sistema para rastrear celulares. Eles acusam os funcionários, dois foram presos e 5 afastados, que faziam escutas telefônicas sem um mandado judicial lá no governo de Jair Bolsonaro a opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, políticos, juízes, policiais e inclusive ministros do Supremo Tribunal. Então, com essa descoberta feita pela Polícia Federal, agora estão tomando essa providência. Aqui em Porto Alegre, vindo à nossa capital, a Justiça concedeu à Prefeitura de Porto Alegre a posse de um prédio da Confeitaria Rocco, um prédio tradicional com linhas antigas, muito bonitas, e há muito tempo estava abandonado e estava invadido por pessoas. Mas agora a Justiça reintegrou a Prefeitura, basta dizer que eles não pagavam impostos nem nada, então deve ser reestruturado e normalmente recuperado pela Prefeitura, o que é um prédio muito lindo no centro de Porto Alegre, para quem conhece. Segundo um estudo, o Rio Grande do Sul, as pessoas quase não sabem, né? É o segundo estado a receber mais turistas internacionais em 2023. Nem eu tinha conhecimento desse fato. O Tribunal de Justiça Gaúcho também publica uma nota de pesar pelo assassinato de um juiz
Foi lá no Pernambuco, em Pernambuco, foi no dia, na noite de ontem, ele foi atacado por pessoas num veículo e foi executado, o que realmente causa um risco muito grande às figuras do judiciário. Não vamos querer fazer que nem lá na Itália, que os juízes eram anônimos e não era um único juiz que julgavam fatos. É o Brasil que não pode chegar a esse extremo. Isso aconteceu lá no Pernambuco, a execução de um juiz. Inclusive, ele era bem quisto na sociedade. O governo gaúcho também isenta as empresas lá do Vale do Taquari do pagamento de juros e multas por atraso no ICMS. Nada mais justo, porque teve indústrias lá que foram arrasadas e até voltarem a se reerguer vão ter muita dificuldade. Também um boletim de conjuntura apresenta um cenário econômico dos últimos 3 meses e traça perspectivas aqui para o nosso estado no Rio Grande do Sul. Embora que as perspectivas para a economia gaúcha são desafiadoras, quem diz isso é o governador do estado, o Eduardo Leite. Também aqui em Porto Alegre, os assaltos de ônibus diminuíram em 74% desde o início da pandemia da Covid. E aqui também ajudou muita atividade policial e também a abertura de uma delegacia, de uma exclusiva de assaltos a ônibus. Isso aí, uma especializada, ajuda em muito. As pessoas não têm conhecimento dessa forma, mas eles têm um controle total daquelas pessoas que têm esse modo operandi em que contribui muito para esse combate à criminalidade. Também aqui em Porto Alegre, um projeto proíbe a cobrança por troca de hidrômetros furtados. É uma aberração o que havia antes. A pessoa era furtada no seu hidrômetro e tinha que pagar para a empresa de Porto Alegre, o DEMAI, né, sobre esse hidrômetro que havia sido furtado. Em Porto Alegre também terá 500 bicicletas elétricas no sistema de compartilhamento. Eu acho que vai ser um problema. Pessoas que às vezes não têm nem habilitação e não sabem vão causar um transtorno imenso. As bicicletas, as pessoas já andam em qualquer lugar com as bicicletas em Porto Alegre. Imagina agora numa bicicleta motorizada. Eu acho que para o trânsito vai ser um caos. É o meu pensamento, né? Daquele treinador que a CBF diz que já está contratado para assumir a seleção brasileira lá no final do ano, porque o Fernando Diniz está sendo muito contestado na seleção. E outra, interino nunca toma decisões. É muito difícil de atuar como interino em qualquer função. Mas o Ancelotti evita falar da seleção brasileira, mas ele promete. Será esclarecido em breve, porque ele continua, segundo dizem para a imprensa, que não tem nada acertado com a seleção brasileira, ou seja, com a CBF. O ministro da Defesa de Israel, ele diz que o país não vai ocupar a faixa de Gaza para sempre. Diz ele que será só momentâneo agora para combate a esse grupo guerrilheiro que, segundo diz Israel, pensa em exterminá-lo, o Hamas, o que é impossível, né? Mas eles vão realmente reagir, estão reagindo com muita força e ainda não tivemos notícia de que as forças terrestres estariam atacando. Quando acontecer isso, vai ser uma carnificina e é o que nós esperamos que não aconteça. Em Rafah, também lá na faixa de Gaza, o secretário-geral da ONU pede a entrada urgente de ajuda humanitária. Lá no Rio de Janeiro, onde o crime está quase que incontrolável, as forças de segurança do Estado já retiraram de circulação quase 5.000 armas de fogo em 9 meses. Mas agora estão tendo o auxílio da Força Nacional, mas é um número insignificante, 155 homens,
140 viaturas e ainda orientados para atuarem junto à Polícia Rodoviária Federal, não sei se vai resolver e muito. Também ainda da execução daquele juiz lá no Pernambuco, presidentes dos tribunais de justiça repudiam o assassinato do juiz. O Brasil também tem 15% de suas florestas naturais em menos de 40 anos. Eles gostam sempre de botar um estudo num tempo bem longo, uma vez que as devastações das florestas estão sendo, em sua grande maioria, agora recentemente. Mas para não causar prejuízos ao governo, eles colocam esse prazo, 40 anos. É tudo aquele jogo de um estudo, desde que não comprometa o governo atual. Também nós teremos aqui em Porto Alegre a inauguração do Hospital Nora Teixeira, marca o aniversário de 220 anos da Santa Casa de Porto Alegre. Ele é ali naquele complexo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele falando sobre a guerra, ele diz que o Hamas e o presidente da Rússia querem aniquilar as democracias no mundo. A ONU, como eu havia falado anteriormente, acusa Israel de cometer crimes de guerra lá na faixa de Gaza, como eu digo, por essa contraofensiva dela, né? O presidente Jair Bolsonaro também tem uma condenação definitiva na justiça por ataques a jornalista. Ele foi multado em R$50 mil e diz que essa decisão é definitiva. Sobre as eleições que nós teremos na Venezuela, o Nicolás Maduro, ele liberta 5 opositores após um acordo sobre eleições, mas, segundo soubemos, ele proibiu que essas pessoas venham a concorrer à presidência como seus adversários. Também o Senado, em troca da continuidade do projeto que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal, e com isso a oposição suspendeu a greve, segundo o Rodrigo Pacheco. Mas o Lira, ali na Câmara dos Deputados, já recebeu o aviso que ele também deve tomar esta atitude. Você que é apostador da Mega Sena, aproveitem, ela volta a acumular e o prêmio principal vai a 45 milhões. Eu não sou apostador, a minha parte pode ir para vocês, com certeza. O presidente Lula vetou o marco temporal para terras indígenas e será publicado no Diário Oficial. Também em Porto Alegre, após 4 anos sem shows, o Anfiteatro Pôr do Sol sediará o Festival Turá em novembro. Estava se tornando realmente um elefante branco, como muitas obras públicas que nós temos. O Hamas, aquele grupo guerrilheiro, diz ter libertado 2 reféns americanas detidas em Gaza. No Inter, confirmou a lesão muscular do Hugo Malo, o lateral, e ele deve ficar fora por 20 dias. Quando aqui na nossa região as cheias amenizaram, mas as cheias no norte e noroeste do Rio Grande do Sul, principalmente lá do Rio Uruguai, estão contabilizando vários prejuízos. Também o ex-vice-presidente, o general Mourão, ele chama o 8 de janeiro de baderna e diz que as punições são absurdas e realmente não tem cabimento às decisões que estão havendo, a condenação dessas pessoas. Pessoas humildes que não têm nada a ver, estão sendo condenadas a vários anos de prisão e ainda está cerceado o direito de defesa, porque são julgamentos virtuais. Também aquelas metralhadoras que foram furtadas lá em Barueri, das 21, 8 foram recuperadas, mas elas chegaram lá, mas passaram por outros complexos e chegaram às facções lá do Rio de Janeiro. Ela não foi direto,
Quase que foram encontradas, ainda empacotadas, e no porta-malas de um veículo. Também uma facção que controlava loteamentos e é alvo de ofensiva em Santa Maria, aqui no nosso centro do estado do Rio Grande do Sul. Deputados também cobram explicações sobre o fechamento de uma unidade da fase que está programada para ser fechada agora, no fim do mês de outubro. O Pix já é o mais popular que todos os outros meios de pagamento no Brasil. Quem afirmou isso é o Campos Neto. Políticos também apresentam uma denúncia contra a Luciana Genro, aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul. São situações que estão ficando ruim para o lado dessa política. Os republicanos fracassam novamente em eleger o presidente da Câmara, mas isso lá nos Estados Unidos. E com isso vamos encerrando o nosso preâmbulo. E vamos lá, Estúdio 1, Estúdio 2, que os nossos amigos já estão conosco nessa sexta-feira. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo. E agora eu vou responder o nosso público hoje, está imenso. Até eu vou ter um pouco de dificuldade de responder a todos. Nesse momento entrou o nosso amigo Alessio, que andava meio afastado, e ele falando que lá de magistério, lá onde ele está com a sua esposa, a Ildara, sempre são nossos amigos de muitos anos atrás, né? E ele até disse que alguns ele conhece e outros ele não conhece. Mas com certeza o nosso público aqui, se a amizade tanto faz ser amigos pessoais como amigos virtuais, fazer amizade aqui é muito fácil e muito rápido. Hoje até nem sei se eu vou conseguir responder a todos. Eu estava ali interagindo e até fico preocupado de não poder falar com todos se for o caso, né? Se eu não responder aí, me perdoe aí, porque hoje o público está muito grande. Por isso que eu digo, às vezes o nosso público é imenso, eu só tenho a agradecer, mas se a possibilidade de responder não se apresentar, o que vamos fazer? Eu só tenho a lamentar. Mas antes que eu passe lá para o Estúdio 1 para falar com nossos amigos, eu peço que vocês, além de dar aquele like de positivo aqui, embora não tenhamos uma plataforma remunerada, mas isso aí vale como a nossa satisfação pessoal. E depois, quando fica na nossa plataforma o nosso programa lá no YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo, também façam um comentário. Mas antes de passar para lá, eu vou ter alguma noticiazinha aqui rapidinha. Por exemplo, que o Elon Musk perdeu 16,1 bilhões de dólares só ontem, na quinta-feira, dia 19, por causa de uma queda na cotação da Tesla, que é do seu grupo. Mas mesmo assim, ele continua sendo o homem mais rico do mundo. Ele tem dinheiro pra caramba. O coronel do Exército, Rivelino Batista, que era o comandante do arsenal onde as metralhadoras foram furtadas, ele foi exonerado do comando, mas continuará na ativa e será realocado em outra unidade. Também, além das guerras que estão aparecendo ou acontecendo, 2 bases militares nos Estados Unidos, lá na Síria, foram atacadas por drones. Foi ontem, no dia 19. Essas bases são perto da fronteira entre a Síria e o Iraque. Na Nicarágua,
O Daniel Ortega, aquele ditador, que embora o presidente Lula diga que não é ditador, após um acordo, lá na quarta-feira, no dia 18, ele enviou para o Vaticano 12 padres que estavam presos sob diversas acusações. Foi um acordo que ele fez com o Vaticano. Aqui está a notícia mais importante que vocês devem se ater. O porquê que tudo está dominado. A esposa do senador Randolph Rodrigues, aquele que é líder do governo do PT no Congresso, a advogada Priscila Barbosa Carnaúba, 30 anos, ela foi nomeada em cargo comissionado, sabe aonde? No gabinete da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Tá tudo dominado. Hoje também, aniversariante de um boleiro, o Alessio disse que aqui nós estamos cheios de boleiros, também é o Gerson Bazei. Esse também ele não conhece. Mora lá em Novo Hamburgo e também é nosso amigo nos boleiros de Albatroz que a gente se encontra em todas as temporadas. Gerson Bazei, aniversariante do dia de hoje, parabéns a ele. Na manhã de ontem, na PR do Paraná, 170, em Garapuava, no Paraná, manifestantes do MST, eles interditaram a via. 2 policiais rodoviários estaduais foram desinterditar essa via e eles foram removidos pelo pescoço. E será que o Supremo Tribunal Federal vai tomar providência quanto a essas pessoas? E depois, posterior, vindo um reforço, foram obrigados a liberar a via. Também o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, visitou hoje o Pará. Foi um sucesso, foi ovacionado. Agora sim, passo aqui ao Estúdio 1. Agora sim, está aqui no Estúdio 1, essa é a qualidade do nosso programa. Estúdio 1, Estúdio 2, preâmbulo, tudo da melhor qualidade. Hoje a nossa grade está imensa. O número 1 hoje, nosso amigo Laurino Lispit, esse dali de Nova Santa Rita. Claro que ele intercedeu às 21 horas. Agora são 21 horas e 30. Eu estou respondendo tão somente agora. É a oportunidade que eu tive. Primeiro, interagir. Escrevendo agora, nós estamos ao vivo. O Laurino Lispit disse assim: boa noite, amigo Severo. Aquele clique no sino e um like. E um abraço a todos do Boa Vontade, categoria 5-5. A diretoria está correndo e montando um novo elenco para as competições de 2024. E eu tô vendo que tu estás montando e eles estão procurando. Claro que tu é o diretor de mídias, além de ser atleta, e foi contratado e estão pegando umas feras. Um que tu pegou ali, que tu anunciaste, o Rambo, é um excelente jogador. Incomparável, vai fazer muito sucesso. Depois o número 2 foi o nosso amigo, esse sim, lá de Magistério, o Alessio Dalsoto, esposo da nossa amiga Ildara, casal muito querido e nosso amigo de longa data. Diz assim, ele interage pouco conosco, mas quando ele entra, ele interage bastante e hoje intercedeu várias vezes, o que eu fico muito agradecido. E ele diz assim, boa noite, Severo. E amigos, direto de Magistério, aqui 19 graus. E eu respondi para ele que aqui na nossa região, 20 graus. Depois o Lauri voltou dizendo assim, boa noite, amigo Alessio. Um abraço para você e sua família. É o cumprimento e retribuído pelo Alessio. Santa Rita e Magistério, por isso que o Alessio disse que muitos ele não conhece, mas assim essa é a qualidade do programa. Amigos virtuais são aproximados pela internet. Aquele que nós não conhecemos pessoalmente, é muito legal, por isso que eu peço que vocês mandem um vídeo, até as pessoas que não conhecem, para saber a fisionomia das pessoas com quem estamos falando. Eu estou me mostrando aqui, eu me exponho, mas é que eu sou o âncora do programa, segundo diz o meu irmão, o Coronel Severo, que hoje até não está intercedendo conosco. Eu não sei o que está vendo, será que ele está tão triste, é colorado doente, como o Alessio também é colorado, mas o Lauri é gremista, e parece que ele está meio acanhado. Gremista também é esse casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre, que eu brinco sempre. E a Janei Lima e o Henrique da Silva e Silva, o capitão Henrique, meu amigo da turma CFS, também nos deu uma boa noite. São 2 gremistas, mas estão sempre conosco. Até eu disse que a Janei é a nossa representante do público feminino, está sempre conosco.
Agora, inclusive, faremos uma viagem lá no dia 28 e 29 às termais de Nova Prata numa excursão. Eu tenho o prazer de ser amigo desse casal e de muitos outros amigos também da turma CFS 1972. Boa noite para vocês e obrigado por estarem conosco mais uma vez. Não é novidade, estão sempre conosco. O Lauri voltou e disse assim: Severo, amanhã às 10 horas da manhã, o Amizade Futebol Clube lá de Nova Santa Rita estará indo enfrentar o Cruzeiro do amigo Paulão. Será lá em Sapiranga. Cansado o Paulão, a equipe dele é de Sapucaia. E agora vocês vão lá em Sapiranga para fazer essa partida. É meio estranho, mas tudo bem. O Eduardo Tanovski, esse aí também entra algumas vezes conosco. Nós nos conhecemos agora pessoalmente, só nos conheciam virtualmente, mas parecia que já eram conhecidos de longa data. Por isso que eu digo que a internet tem essa qualidade e nós temos que agradecer esse instrumento, estar sempre atentos, e é muito legal, isso nos aproxima e nos traz muitas e muitas amizades. Embora lá no futebol eu também tenha feito inimizades, porque eu sou muito xarope, como se diz no termo futebolístico, mas fora das quadras, das quatro linhas, a gente é amigo e aqui nós nos portamos dessa forma. E ele dá um abraço ao amigo e todos vocês do Pauta Livre. O capitão Henrique, meu amigo, ele disse assim: sobre o futebol, estamos caindo na tabela, é triste para todos nós, é para o futebol brasileiro. O Grêmio já esteve quase aspirando o título, agora o Botafogo já virtualmente, acredito que já, não matematicamente, mas já seja campeão, né? Mas ele disparou. Isso aí é lamentável, porque o Grêmio estava representando. Embora que tenha vindo da Série B, estava com uma boa representação dos gaúchos. O Inter está quase no Z4, que até o nosso amigo Alberi já deu aquela corneteada. Eu espero que não vai isso. Vai ficar, talvez, pleiteando uma Sul-Americana. Libertadores nem pensar, né? Mas tudo bem, mas é lamentável para todos nós, gremistas e colorados. É horrível, mas o futebol, a decadência do futebol, nível técnico do futebol gaúcho, é lamentável. O Eduardo Tanovski, como eu digo, esse aí é um boleiro, e ele diz assim: amanhã estarei atuando pelo Oriente de Canoas, frente ao Frigosul, pelo campeonato da Liga Canoense de Futebol, categoria Master 60, que também nós acompanhamos em arte, lá na página dos Coroas de Canoas, da qual somos um dos administradores. São outras pessoas. O pessoal pensa que só a gente, nosso amigo Laurino Spitz também é um dos administradores da página dos Coroas de Canoas e também enaltece bastante, enriquece bastante em edições lá no Facebook. O Laurito disse assim: também no domingo, o Esporte Clube Caju, categoria 50, estará indo a Flores da Cunha e enfrentará o Verdal pelo Gauchão Estadual Master 2024, no jogo de retorno. Esse aí é uma competição que também está acontecendo da Federação Gaúcha de Futebol Master, em que o Lauri está jogando também ali, representa também o Caju de Nova Santa Rita. Em outras oportunidades ele já jogou e foi campeão pelo Rudibar Master lá de Bom Retiro do Sul, que um dos diretores é o nosso amigo Cacau, que sempre está conosco também. Hoje por acaso não está, mas sempre interage conosco. O Lauri disse assim: o Esporte Clube Caju sairá de ônibus com sua delegação da Arena Caju às 7h30 da manhã de domingo, pois o jogo contra o Verdal será às 10 horas da manhã. É uma viagenzinha legal, puxada, mas o pessoal vai fazendo festa e eles tiram de letra. E ele também manda aquele abraço, pois são amigos pessoais também, pro Eduardo Tanovski, tá dizendo aí. Agora sim, esse aí, aquele gremista ferrenho que faz a sua cornetinha toda a vida, mas aqui é bom, a corneta é necessária. É bom que nós corneteamos uns aos outros com educação, porque a internet nos permite isso. Então é muito... Aí vem um gremistão roxo. No roxo não dá para dizer, gremista azul é o Alberi Nascimento Cardoso. Boa noite, amigo Severo. Está muito complicado para a dupla Grenal. O meu time saindo do G4 e o teu entrando no Z4. Não. Para com isso aí, Alberi. Até eu disse para ele: cornetas à parte, larga de mão, nada disso aí, né?
O Eduardo Tanobres, que então respondeu o boa noite que o Lauri deu e disse assim: a nova contratação, tá respondendo ao Laurino no speech. Abraços, Pete. É a nova contratação do Boa Vontade 2024, categoria 5-5. E como eu disse, que ele, além de ser como atleta, ele foi contratado como diretor de mídias, que ele já é atualmente ali, era antes do Rudibar Master, agora é do Caju e também será do Boa Vontade. E as contratações que eu estou vendo são muito boas. E o Eduardo disse assim, ó: parabéns ao Clube Martinica de Viamão, a qual defendo as cores do Municipal de Viamão. É verde e amarelo. Ganhamos em 4-1 dos amigos Paulo Berg. Esse amigos Paulo Berg, eles disseram que não existe essa fusão. Eu também coloquei em arte, mas eles disseram que é só amigos Vila Isabel. Paulo Berg não participa dessa fusão, segundo disseram. Foi lá no último sábado no campo do Lomba. Venceram em 4-1. É amigos Vila Isabel. Não tem essa fusão com o Paulo Berg. Inclusive, é o Davis que nos passa essas informações. E o Paulo Berg diz que não participa dessa fusão. Então é só para esclarecer o nosso público. O Jorge Antônio, esse sim, Jorge Stiborski na rede social, como ele gosta de ser falado, e é o nosso emissário. Primeiro era nos Guerreiros Chavante, depois foi lá para o Martinica, e agora também milita pelo São Borja, ali na Liga Canoense de Futebol. E ele diz assim: boa noite a todos. Hoje a comunidade do Martinica, Sociedade Esportiva Martinica, está em festa, 73 anos. Foi fundada em 20 de 10 de 50. Parabéns ao Martinica, nós também colocamos em arte, lá na página dos Coroas de Canoas, e realmente é uma grande equipe e está abocanhando títulos em várias categorias lá em Viamão. Parabéns aos atletas, aos admiradores, aos torcedores e também à diretoria por enaltecer demais aquela grande equipe que é destaque não só de Viamão, mas em outros lugares aonde participa. Tem nome, tem tradição, tem camisa e muita qualidade. Alexandre Marques disse assim: Expresso da Várzea. Alexandre Marques é Expresso da Várzea, Zona Norte de Porto Alegre. E é o nosso informante sempre na área do esporte, ele é o expert. E ele diz assim: boa noite, Severo. Jogos da dupla no final de semana, o Grêmio vai a São Paulo amanhã. Vai jogar contra o São Paulo Futebol Clube. Já o Inter, no domingo, vai esperar o Santos no Beira-Rio. E é o dia D da vacina amanhã em Porto Alegre. Então ele já esclareceu que amanhã é o dia D da vacinação. Você tem uma criança e não adultos também que não se vacinou, amanhã é o dia D em Porto Alegre. E também ele diz que o Santos virá a Porto Alegre no domingo. É um confronto direto com o Inter. E o Inter tem que vencer para fugir desse C4 que o Alberi está desejando aí, dizendo que está propenso ao Inter chegar lá no Z4, que nada. Agora vem um amigo nosso, esse Arujá São Paulo, o João Batista Romeiro, aquele homem católico ferrenho, inclusive participa do coral da igreja lá de Arujá São Paulo, está conosco, e até eu comentei de que fazia algum tempo que ele não estava conosco. E ele diz assim: boa noite, meu amigo Severo. Um grande abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre. Um bom final de semana. Sou eu aqui da Arujá, São Paulo. Agora sim, aquele que nós indicamos, aquele contador que você tem que ter, pessoa física e pessoa jurídica, a todo momento. É o Almeida Contabilidade. É o nosso amigo Alcides Almeida Correia. Ele está dizendo assim: boa noite, amigo Severo e amigos assistindo as novidades e as notícias do interior de Viamão, em Lombas. Um bom final de semana a todos os participantes do Pauta Livre. E ele sempre nos manda uma frase de efeito. Eu questionei, mas dessa vez ele não nos presenteou com essa frase de efeito. Ô Alcides, te liga na outra programação aí do nosso Pauta Livre. Hoje é sexta-feira, dia 20. Estamos ao término do programa, já não temos tempo hábil. Mas manda um videozinho até te mostrando para o nosso público, entendeu? Só o Almeida, não tem que, manda alguma coisa. O Almeida Contabilidade, além de fazer uma propaganda do teu trabalho, da tua pessoa, te mostra para os nossos amigos que ainda não te conhecem. É o caso do nosso amigo Alessio, que diz que muitos ele não conhece aí. O João Batista falou assim: ó, eu não abandonei o programa, meu amigo.
passei 15 dias gripado, tá difícil, mas já estou melhor e eu disse que coisa boa que ele tenha se recuperado e principalmente estar conosco participando aqui do programa Pauta Livre. O Jorge Antônio disse assim, ó, domingo eu retorno ao jogo São Borja com boa vontade. Na categoria 60 para a Liga Canoense de Futebol, que é uma rodada atrasada que estava então o São Borja. Vai jogar no sábado, que ainda está lesionado, o Jorge Antônio não vai participar, mas lá no domingo ele diz que retorna ao São Borja, da qual ele está participando pela primeira vez na competição do Master 60 de Canoas, e ele assim espera um grande jogo e uma vitória diante do Boa Vontade lá no domingo. Boa sorte para ti, ô Jorge Antônio. O Alessio assim, ó, só craques na audiência do programa Pauta Livre, está de parabéns. Realmente eu disse que, e eu expliquei para ele, né, nós temos uma representante que é a Janei Lima, que é o nosso representante feminino, mas são pessoas muito que estão sempre atentas conosco. Eu fico agradecido, o pessoal já bota na agenda, segunda, quarta e sexta, às vezes até se explica do porquê de não participar. Mas toda vez que é escalado, é algo que é incômodo. Aqui tem que ser voluntário, tem que ter vontade de participar, principalmente tu, Alessio. Participa em mais oportunidades, aí pede para tua esposa também dar uma opinião, dizer alguma coisa, olha, o programa tá legal, o visual do estúdio é lindo, eu gostei, diz qualquer coisa. Esse aqui é bom, que é se manifestar, diz assim, eu não sei o que dizer. Quando a gente não sabe o que dizer, dá uma boa noite aos meus amigos, manda um parabéns para um compadre, para um parente, para qualquer coisa. Por isso que eu digo, não importa se nos conhecemos pessoalmente ou não. A internet tem essa possibilidade, nos aproxima. Por exemplo, o Eduardo Tanovski, eu o encontrei agora pela primeira vez, pessoalmente, e foi como se nós nos conhecêssemos há muito tempo. Então essa é a vantagem, nós adquirimos amigos, nós conseguimos amizade, mesmo que distante. Olha só, o João Batista está sempre interagindo conosco, está falando lá de Arujá. Hoje até ele falou que o Zé Sanguiné por acaso não entrou, não sei o que está havendo. Ele é boleiro ali dos amigos do Panelão, septagenário, mas ainda joga uma bolinha redondinha, legal, mas hoje não está conosco, João Batista. Até tu estranhaste, mas não, ele participa todos os dias e normalmente, todos os programas, e normalmente ele é o número 1. Hoje ele perdeu para Janei, para o Henrique, para o Laurino Spitz, até estranhei, mas ele não está conosco. É como eu sempre digo, quando a pessoa achar que, olha, eu deixei de, porque ela diz, não, quando tiver que se explicar é muito ruim. Explicar a gente explica para chefe, para patrão, para qualquer coisa, mas não para amigos. Amigo não precisa explicar porquê da sua ausência. Depois, claro que der bom satisfação, dar uma satisfação, porque nós ficamos preocupados, aqueles nossos amigos que normalmente interagem conosco, que é o caso do nosso amigo Doni Miller, que deixou de participar conosco, mas ele deu as razões dele, e nós, tudo bem, é isso aí. Então a gente dá explicação para os amigos do porquê do não, não que tenhamos obrigação, assim é legal, e é assim que nós temos que nos portar. O Alessio também disse assim, ó, com certeza também vários que ainda não me conhecem. O Alessio, faz isso aí, ó, eu já disse. Manda um videozinho de 1-2 minutos, tu e junto com a dona Ildara, faz aí com o celular na horizontal, que agora o pessoal quase não tem mandado. Até vou botar aqui, ó, sem patrocínio. O Alcides está só me prometendo um hidratante aí, ó. E eu continuo aqui, ó, sem logo, sem patrocínio, e o Alcides só diz assim, que eu vou mandar aqui do meu escritório de contabilidade, e não manda nunca essa garrafa com o logo dele. Estou eu aqui, sem logo, hidratando a garganta que é necessário, aumento o timbre de voz, tuço, que até eu estou com um pouco de tosse e um pouco gripado, mas estou conseguindo tirar de letra, aumento o timbre de voz, embora que aqui nos nossos equipamentos não existe essa necessidade, mas eu sempre, a hora que eu me inspiro e começo a elevar o meu tom de voz, me causa um transtorno, e é por isso que eu tive que hidratar. E é isso aí, então, Alessio, então manda um videozinho, as pessoas que ainda não te conhecem, devem conhecê-lo, tu também, o Eduardo, manda um videozinho teu, olha amigo, não precisa falar do programa, fala de si,
E manda um videozinho de 2, 3 minutos, bem artesanal, bem caseiro, com o celular na horizontal, e nós colocamos aqui. Aí aqueles amigos que nós estamos vendo aí vão conhecer uns aos outros. Isso é muito legal. A gente tem que... É bom sempre ter a fisionomia do com quem estejamos falando. Não pensar que você é feio ou bonito, senão eu sairia daqui agora, nesse momento. Mas isso eu não vou fazer de jeito nenhum. Vocês vão ter que engolir essa minha aparência aí, essa barba aqui que tá chegando perto de um Papai Noel, mas tá chegando perto do Natal, e nós temos que tentar todos os meios poderá tá faturando um troquinho aí no velhinho, mas esse horror para mim não dá certo. Mas é isso aí. Então o Jorge Antônio também agradeceu o cumprimento que nós demos para a sua equipe, falamos de você, o Martinica, 73 anos hoje. Parabéns para ti, Jorge, e para todo esse pessoal do Martinica, que é um grupo com certeza muito certinho, coerente e tem qualidade, porque é uma equipe de futebol. Então tudo somou. O João Batista assim, ó, cadê o Zé Sanguiné? Tá bem, ele tá bem sim, ó, ele não está hoje conosco. Qual o nome da rádio que o José Sanguiné estava alguns dias atrás? Não, mas aquela ali era uma emissora lá de Viamão, e eles fazem aqui pelo Facebook. Eles fazem transmissão pelo Facebook, eu não lembro. Mas trata de tradicionalismo, é uma rádio tradicional lá de Viamão, que é uma cidade aqui da grande Porto Alegre, que se avizinha aqui a Porto Alegre, e é da onde ele está. O Sanguiné mora em Porto Alegre, no bairro Bela Vista, bairro nobre de Porto Alegre. Mas a esposa dele é que brinca. Eles saíram de Viamão, mas Viamão não saiu dele. Continua jogando lá e participa com aquele pessoal, inclusive aqueles tomar aquela bebidinha lá com os amigos e tudo, ele faz lá em Viamão, onde o seu círculo de amizade é bem maior, embora que ele ainda esteja trabalhando, ainda é requisitado, embora que já aposentado, mas é muito legal, ele é muito comunicativo e tem muitos amigos, mas lá em Viamão é o chão dele. Mas agora eu dou uma ida aqui, 21h50, vim aqui ao Estúdio 2, vou ler um pouquinho do que nós temos da nossa sinopse. Se vocês interagirem, hoje eu estou bem contente. É muito público, o estúdio legal pra caramba, o nosso programa vai de vento em popa, tudo legal. Por exemplo, aqui, ó, agora sim, vou voltar lá no Estúdio 1, porque a minha amiga Janei, aquela que eu digo que é representante do público feminino, e aí tá a prova. Ela pega o início do programa e vai até o fim. E ela diz assim, ó, tá certo, Severo, quanto ao estúdio estava muito bonito, sempre com aquele bom gosto, e é tudo graças a vocês. Aí eu monto esse estúdio, que ele é virtual, o pessoal até acha estranho, às vezes quando vem ao meu programa participar aqui, eles querem trazer camiseta, bandeira, eu digo não, só me diz qual o teor que vocês precisam, e a gente tem essa habilidade de conseguir fazer uma montagem legal. Sempre eu gosto muito de cores vivas, por isso que eu não gosto do cinza nem do marrom, porque eu acho que fica na obscuridade. Comigo ou é claro ou é escuro, não tem meio termo. E aí o pessoal diz assim, tu gosta de cores e tudo, mas tudo é o visual. Nós temos uma preguiça da leitura. Eu não leria de maneira nenhuma um livro que tivesse só escritas. Ele tem que ter alguma ilustração no meio, que até para distrair, para dar um descanso na mente. Embora que eu tenha lido poucos livros, né, a cultura através da leitura, esta não me alcançou. Mas eu tenho muito conhecimento de conversar com as pessoas. Às vezes a pessoa, tipo a Bíblia Sagrada, eu nunca me ative a ler a Bíblia, mas as passagens que as pessoas me dizem, às vezes eu cito passagens, pessoal, mas como não? Tu já leste? Não li. Então eu tenho uma preguiça da leitura. Por isso que eu gosto sempre, inclusive nos meus grupos sociais, eu digo assim, quando o pessoal leva um tempo redigindo, escrevendo, eu já falo logo em áudio ou faço um vídeo, que eu acho muito mais fácil. A facilidade de nós conversarmos, nós nos explicamos muito bem. Muitas vezes na escrita nós não somos compreendidos. E às vezes poderemos até ser mal interpretados e poderemos até trazer uma inimizade.
Então acho que é melhor falar, que daí a pessoa contesta, a gente explica melhor aquilo que não foi bem entendido. Eu sempre prefiro o falar, sempre, sempre. Embora que às vezes as minhas cordas vocais me traiam, me deixem meio assim, né? Mas eu gosto é disso. É isso aí, muito obrigado, Janeiro. Obrigado por estar conosco e foi uma prova viva de que está do início ao fim assistindo ao nosso programa. É um que fica na moita de vez em quando e entra, tá aí eles. Os manequinhas, esses aí começaram ali por Cachoeirinha, agora se avizinham conosco em Gravataí e tá dizendo assim, ó, boa noite, aproveitando os instantes finais do Pauta Livre, quase ao apagar das luzes ou fechar das cortinas, mas nunca é tarde, a hora, é isso aí, manequinhas, muito obrigado por estar conosco, deu o boa noite para nós, mas a qualquer momento tu sempre também faz um manifesto conosco lá quando nós temos na nossa plataforma, o que eu peço para o nosso pessoal. O pessoal não é muito adaptado às redes sociais, embora que intervenha aqui conosco. É isso aí, o Manequinha disse assim, ó, vamos assistir na íntegra depois. Foi muito bom o programa hoje, uma quantidade imensa de espectadores. Ficamos muito contentes, não é muito normal lá na quarta-feira passada, embora que tivéssemos uns 2 cortes na nossa internet que causam prejuízo, nós tivemos só 2 espectadores, só o Zé Sanguiné e o Alexandre Marques. Mas não desistimos, porque nós temos uma sinopse aqui. Agora não consegui ler nenhuma página, às vezes eu anoto 3 páginas de notícias, mas isso é bom. Eu digo que o objetivo principal é conversar com os amigos. Então assiste que realmente o programa foi legal. Depois que termina eu gravo ele, porque o YouTube nos trai. Ele tira da nossa plataforma e bota de uma maneira aleatória, lá no meio do YouTube. Então que nós gravamos e colocamos na nossa plataforma. É uma maneira de ludibriar o YouTube, que ele nos causa um prejuízo. Então às vezes o nosso programa fica editado por 2 vezes no YouTube. Mas é sempre quando as pessoas querem ver um programa, eu boto ali para que eles saibam. Por isso que eu digo, quem dá um like aqui, ou dá a sua opinião aqui, é independente da nossa plataforma. Lá sempre é bom tecer um comentário, dizer gostei, não gostei, foi uma porcaria, e eu digo se achar que é ruim, mas digam o porquê do ruim. Tem que nos dar uma luz para que nós mudemos. A nossa intenção é que seja bom, excepcional, e assim que nós pensamos. Se vocês não criticarem, não botarem defeito, não falarem nada, nós pensamos que estamos agradando. É, como as pessoas às vezes chegam, fazem aquele alarme e pensam que estão agradando e não estão agradando. Então sempre que a gente contestar, diz o porquê da contestação. Se nós estivermos mudando, errados, com certeza nós mudamos. A democracia tem que imperar em todo sentido. Aqui nós temos liberdade, ideologia, claro que eu tenho a minha, mas cada um pode ter a sua. Aqui nós não temos cor, raça, nada, sexo, nada impede. Cada um tem a sua opinião, seguindo as regras da internet. Quase ao término do programa, 21h56. Vou dar uma vinda aqui no Estúdio 2. O Eduardo vai falar alguma coisa e eu retorno então ao Estúdio 1, que eu fico observando os 2 estúdios. É uma maneira desenvolta de fazermos esse programa tão atrativo e tão agradável. Ele diz assim, ó, Severo sempre presente em grandes eventos da várzea. Esteve presente quando eu e o Pete fomos campeões no Santa Teresa, lá em Esteio, na categoria Master 50. E daí o Pete até me comentou isso aí e não me vinha à mente. Naquela época eu era do programa Bola na Rede, Tá Ligado Esportes, que era da Rádio Fátima FM, que era uma rádio comunitária. E eu fui fazer uma cobertura. O Lauri me lembrou desse fato que eu não sabia, o Eduardo. Até ele disse que tu comentasse com ele que nós já éramos conhecidos de outra situação e eu não ligava os fatos. Claro que faz bastante tempo ali e eu também fiquei meio prejudicado, né? Que o Covid me tirou um pouco da mente, né? Me causou apagou alguma coisa do meu passado.
Então as pessoas, às vezes eu fico até com vergonha, as pessoas, ó, Severo, lá de tal lugar, e eu digo, não conheço, não lembro. Quando as pessoas lembram do fulano, eu já digo, não vem na minha mente, eu já digo logo, não lembro. E as pessoas não reconhecem isso, porque eu não demonstro, mas é que eu tive um Covid bem alterado, inclusive perdi a minha esposa, e as pessoas não notam nesses sintomas, então eu ainda luto. A energia, o campo que eu jogava futebol, ainda adoro pra caramba, mas a energia não me permite mais isso. Às vezes eu brinco society, lá na SSTBM, inclusive nós teremos uma competição de 60 lá na outra sexta-feira e eu estarei lá presente. Então o society ainda dá, aonde não exige muita energia, mas aonde exigir energia não dá mais. Não dá mais para jogar nem no 65, que me convidaram, o pessoal pensando como era antes, que eu jogava mais ou menos, né? Lá no 65 também não tenho condições. Campo, é isso aí. É lamentável, é algo que eu sempre dizia, a hora que me tirarem uma perna que eu não possa mais jogar futebol, eu estou terminado. Mas a situação leva a isso. Mas que nada. O que importa é o músculo da língua que está funcionando pra caramba e eu fico muito agradecido. 21 horas e 59 minutos. Vou ter que me despedindo de vocês. Tá muito agradável esse programa, além da temperatura, 20 graus, imagina. E nós estamos na primavera. Claro que o calor intenso está lá para cima. E nós não queremos que ele venha para nós. Extremos, nem calor extremo, nem frio extremo. Não é nada bom. As pessoas dizem assim, eu gosto do frio, mas não o frio intenso. Eu gosto do verão, mas não o verão intenso, aquele que traz prejuízo à nossa saúde. O nosso muito obrigado, eu vou ter que passar aqui no Estúdio 2, infelizmente. Estamos terminando o nosso programa no dia de hoje. Tudo que é bom tem início, meio e fim. E eu não posso deixar para lá. Agora quase eu termino E daí um amigo nosso ali botou o MM Sport Show. Eu não sei o que ele quer dizer show e nem de onde é. Mas seja como for, é um elogio. Tem gente que fica perambulando pela internet e nós temos que ter cuidado. Então é por isso, mas sempre que der um elogio, seja da maneira que for, nós só temos a agradecer. O nosso programa Pauta Livre é da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, todas segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. O objetivo principal, conversa entre amigos. Claro que nós trazemos aquela notícia do dia que nós achamos interessante a todos vocês, que podem interferir no nosso cotidiano ou também que estão nas entrelinhas das notícias. Esse é o nosso intuito. O nosso muito obrigado. Nessa sexta-feira foi excepcional, um dos melhores programas dos últimos tempos. Eu só tenho a agradecer. E não esqueçam, lá na segunda-feira, aí sim no dia 23 estaremos aqui, 21 horas. Eu marco um encontro com vocês. E a Janei, muito amiga que era da minha esposa, a Terezinha, diz muita saudade, porque realmente era uma pessoa iluminada e muito amada. Eu que eu diga isso, até porque me aturou por 45 anos. O nosso muito obrigado, uma boa noite e o nosso encontro dia 23, 21 horas, não esqueçam. Até lá, fiquem com Deus.